Olá, aqui é Sid Roth. Seja bem-vindo ao meu mundo, que é naturalmente sobrenatural. Céu, inferno. Essas são coisas naturais. Eles não são fantasia, mas você decide por você mesmo. Eu quero lhes apresentar a minha convidada, Mary Catherine Baxter, porque em abril de 1976, às 2 da manhã, você teve um convidado surpresa. Diga-me o que aconteceu. Bem, eu estava em oração e Jesus Cristo apareceu a mim em forma humana. Havia uma luz brilhante entrando em meu quarto e quando a luz clareou, lá estava Jesus. E ele disse, eu apareci a você por uma razão e propósito. Eu te levarei uma jornada e lhe mostrarei as profundezas, os graus e os níveis de tormentos do inferno. Ele disse isso para que o mundo inteiro e não para um punhado de pessoas. E explicou-me como diante de mim haveria horrores, tristezas e luto. Porque eu, na verdade, falaria com alguns dos mortos no inferno. Eu teria de registrar isso. Agora, quando você visitou o inferno, havia lá um ponto onde você experimentou o que as pessoas lá estão experimentando em algum grau? Sim, experimentei. Cid, eu experimentei 2 vezes. Foi por volta da 20ª vez no inferno. Eu fui para o inferno todas as noites, 3 horas por noite, por 30 noites. 30 noites? Você deveria estar desejando que aquilo acabasse. Oh, sim, sim. Nós podemos tratar disso agradavelmente agora. Voltando em 1976, entretanto, eu sei que você realmente nem mesmo gostar de falar muito sobre isso, não? Por quê? Porque isso me incomodava, porque as pessoas que vão para o inferno estão perdidas. E não há mais esperança para eles. Ok. Primeiramente, onde o inferno está localizado? No centro da Terra, e é no formato de um corpo humano deitado de costas. E há diferentes níveis, diferentes graus, diferentes fogos de tormento. Como alguém entra no inferno? Através de um portão de entrada. Mas diga-me, Eles são como túneis, são uns tipos de túneis em um tornado, eles giram ao redor e voltam novamente para a atmosfera e estão ligados ao fundo da Terra. E eles chamam túneis, e Jesus os chama de portões do inferno. Isso é quando eles morrem, eles rejeitam a Deus, eles na verdade escorregam e caem por esse túnel no inferno. ok, agora voltando à pergunta original que eu tinha feito a você, sobre como é estar no inferno como pessoa que está separada de Deus. Bom, isso aconteceu lá pela 20ª noite. O Senhor falou-me e disse, você não me verá, mas estou aqui. Ele disse, é algo pelo que você precisa passar, por essa revelação, porque você tem que saber o que você sabe que isso é real, como João em Apocalipse. E quando ele disse isso, ele se foi e não podia vê-lo. É uma presença maligna, um demônio maligno. Eles chegaram e tocaram-me. E eles disseram, teu Jesus te abandonou. E quando eles fizeram isso, foi como milhares de lâminas através do meu corpo. E eu estava na forma de espírito, mas eu tinha todos os meus sentidos. Meu corpo estava em casa, na cama. Eu entendia tudo. Eu entendia por que as pessoas estavam no inferno, os gemidos e os gritos. Então, um outro demônio chegou e eles disseram, nós vamos te colocar neste compartimento. E Jesus te deixou. E eles estavam rindo e zombando. Eu fui colocado em uma área onde o fogo corria ao redor dos meus pés e na cela eu via queimar. E na verdade eu sentia ele me queimando. Eu estava em espírito e estava queimando minhas pernas, estava queimando. Eu gritava e gritava. Eu disse, Jesus, onde você está? E eu comecei a citar a palavra de Deus. E quando eu fiz isso, os demônios gritaram e se afastaram. E eu dizia, no sangue de Jesus sou redimida, sou salva. O que estou fazendo aqui? Porque era como se eu fosse uma pecadora perdida. Sim, e você me disse que era capaz de sentir? Sim. O que você foi capaz de cheirar? Cheiro de fedor, de esgoto, cheiro de carne queimada e apodrecida. O ar era tão fedido que você mal podia respirar. E a pior parte foi os gritos dos mortos, os gemidos e suspiros de arrependimento. Porque perderam Jesus. E os demônios lembram eles de que poderiam ter tido Jesus. Eles poderiam ter nascido de novo, ser salvos da perdição eterna. Você poderia me dizer de uma pessoa que você conversou lá? E o que eles disseram? Ou o que Jesus falou com eles? Jesus falou com muitos, mas a principal que realmente veio à minha mente foi uma mulher, ok? Ela era uma ministra da palavra de Deus. Seu marido cometeu adultério e ela caiu da graça. Então ele chegou até ela e disse que tinha sido tentado e que tinha cometido aquele pecado e queria que ela o perdoasse, ao que ela disse não. E ele foi ao pastor e diante do pastor todos perdoaram e oraram por ele.
porque ele foi tentado pelo diabo. E a mulher ficou muito zangada. E ela disse: aqui estou eu pregando a palavra de Deus, eu sou tão santa e ele tão pecador, mas o que aconteceu? Ela parou de ler a Bíblia e parou de orar. Eventualmente ela deixava Satanás entrar em seu coração com ódio e malícia, e ela pegou uma arma e ela matou a outra mulher e matou seu marido e se matou. Ela acabou no inferno e o caso já tinha acabado há muito tempo, mas ela tinha tal amargura que Jesus falou com ela: você deveria ter vivido o que pregou, deveria ter perdoado, deveria ter entendido. É isso que Jesus disse a ela. E ao contrário, você rendeu-se de vez e o diabo e o pecado entraram em seu coração. Ódio e pecado, é isso que ele disse a ela. Deixe-me perguntar-lhe isto. Quando ele estava acompanhando você até o inferno, alguma das pessoas tentou falar com ele? Oh, sim. Diga-me alguns destes diálogos. Ok, muitos deles queriam. Eles eram diferentes nações, idiomas diferentes, mas eles entendiam a todos eles. Quando as pessoas vão para o inferno, Cid, há uma vida de pecados que cometeram. Se eles eram mentirosos, são colocados como mentirosos. Então são como categorias? Isso, como em Gálatas, no livro de Gálatas, as 17 obras da carne. Se eles foram assassinos, são colocados como assassinos. E com Cristo andava. E como Cristo andava, eles tentavam alcançar com suas mãos ossudas, pois eram esqueletos, mas de homens cheios de morte. Eles não tinham cabelo, carne, sangue ou órgãos, mas eles falam friamente, podem se virar e gritam e dizem: tira esse fogo daqui, não nos deixe queimando mais. Alguns deles choram de arrependimento, mas outros amaldiçoam o Senhor. Alguns deles gritam com ele: por que meu vizinho não me alertou? Por que não me levaram à igreja? Há alguma reversão? Quero dizer, como alguém que está cometido ao inferno, podem eles sair do inferno? Absolutamente não. Estaremos de volta em um momento. Isso é fascinante, porque quando as pessoas morrem, elas vão para um desses dois lugares. Elas vão para o céu ou elas vão para o inferno. Mary Catherine Baggs foi para ambos os lugares. Então você tem um pequeno relance do que esperar. Não vá embora, eu volto logo mais. Olá, eu sou o Cid Roth, aqui com Mary Catherine Baxter. E Mary Catherine, você teve um encontro que Jesus a fez passar por uma razão. Você foi ao inferno por 30 noites. Por que ele fez isso? Para o propósito de ganhar os perdidos e fazê-los saber e se preparar para a vinda do Senhor. A maioria das pessoas não acredita em um inferno literal. Diga-me uma das piores coisas que você viu no inferno. Algumas das piores coisas foram duas muito dramáticas. Foram os buracos de fogo. Ali havia fogo na 15ª noite. O anjo do Senhor ainda estava presente ali e Jesus estava comigo. E havia um lugar onde as almas de pessoas que tinham acabado de morrer na terra vinham e eles eram jogados dentro de fogo líquido fervente misturado com lava quente. E esse foi o julgamento de Deus sobre os abomináveis. Pessoas que ensinam falsa doutrina para pessoas. Pessoas que mentiram deliberadamente e blasfemaram de Deus. Os que conheciam melhor, então o outro. Então há diferentes graus de punição mesmo. Sim, havia um rio que corria por tudo até o início de minha jornada. Era como se talvez 6 metros de largura e tão profundo, e as chamas surgiam com 3 metros. E eles estavam acorrentados juntos, esqueletos aos milhares, e a palavra de Deus estava escrita nos fogos, amantes de sua própria carne, mais do que dos mandamentos de Deus. Homens que amam homens e mulheres que amam mulheres, e ao longo de todo o fogo... Estavam lá em sessões especiais, então, para pessoas que eram lésbicas ou homossexuais? Era nessa área, no fogo. Eles foram acorrentados com correntes pretas, Cid. Eles passam pelo fogo acorrentado ao longo de todo o inferno a 90 a 128 km por hora. E quão doloroso você acha que isso é? Bem, seus ossos eram vermelhos, carbonizados, e eles gritavam e gritavam: ninguém cuida de minha alma. Eles diziam para alertar as pessoas a não virem para cá, e a maioria das pessoas gritando no inferno dizia isso: diga à minha família para não vir ao inferno, para este lugar, diga a eles que aceite o Messias como seu Salvador. É isso que eles diziam. Eles choravam e ninguém se importava, sabe? E eles amaldiçoam uns aos outros, é horrível. E há uma outra seção no coração do inferno que é péssima. O coração do inferno é para hipócritas e maldizentes. É um coração real, grande como um campo de futebol, e escamas de cobra nele. E ele bate com um coração real, e dentro dele são colocadas pessoas que são hipócritas, caluniadores e que realmente machucam igrejas. Machucam pastores e ferem programas que são reais como o seu. E eles têm alertas, alertas e alertas na terra, mas eles não param.
O maior alerta neste mundo é para que se arrependam, porque se eles não se arrependerem, então é tarde demais. A melhor coisa do mundo para alguém é ser alertado do pecado e se arrepender daquele pecado. O que nós estamos falando aqui não é fantasia, sabe? Você cresce a maior parte de sua vida assistindo a televisão e você apenas pensa que todas essas coisas são fantasia. Mary Catherine Baxter, você olharia a câmera e diria às pessoas quão é real o inferno? O inferno é muito, muito real. Não há escape quando você chega lá. Você é entregue aos seus atormentadores. Enquanto você está na terra, você precisa se arrepender e voltar-se para Deus. Mas quando você está lá embaixo, você clama por misericórdia e não há misericórdia. Aqueles demônios no inferno são tão malignos, eles vão até mesmo tocá-lo, como eu disse, com milhares de lâminas através de seu corpo, e também há vermes carregados nos seus ossos. E como está em Ezequiel sobre os vermes, e os clamores dos mortos, Cid, são tão terríveis, eles gemem, eles lamentam, desejando que tivessem ouvido a um pregador, que tivessem lido a Bíblia, desejando que tivessem dado a sua vida ao Senhor Jesus, e então não estariam neste lugar. E não há mais esperança, não há mais destino. Então, eles sabem no minuto em que descem por esses portões para baixo, para o inferno, que eles perderam de Deus. Eles se tornaram, como o pregador disse, eles se tornam crentes. Eles acreditam na Bíblia. Diga-me de alguma pessoa real que você ouviu sua história. Ok, havia muito poucos que falavam com Jesus. Eles sempre falavam com Jesus. E havia um homem, ele era realmente alto, o esqueleto era alto e ele tinha uma Bíblia imaginária em sua mão, que pegava fogo. E ele estava pregando a palavra do Senhor no inferno. E os demônios esfaqueavam ele, dizendo para que se calar, que Satanás era o seu Deus ali. Eu comecei a ouvi-lo e me voltei-me para Jesus, e Jesus estava em forma humana, Cid. A propósito, ele sempre está em forma humana. Ele realmente chorou no inferno. Lágrimas escorreram em sua face e... Porque, pelo meu entendimento, e lendo as escrituras, o inferno não foi para os humanos. Isso, é isso. Foi feito para demônios e o diabo. Isso. Então você está dizendo, sabe, eles dizem que Deus pode fazer tudo. Mas, uma vez que alguém acabou no inferno, ele não pode tirá-los de lá. Bem, é por isso que Cristo estava chorando. E eu derramei o meu sangue para que ele não viesse para cá. E sabe, Deus é um Deus justo. Ele tem que julgar com justiça. Então o que você os ouvia dizer? Esse homem estava falando, ok? Pregando, e Cristo disse: paz, aquieta-te, velho homem. E ele virou toda a sua carcaça para o Senhor e falou: Senhor, eu me arrependo agora a ti. Eu te farei a coisa certa agora. Senhor, se tu apenas me deixar sair do inferno, devolve o meu corpo. Eu sei que tu podes fazer isso. Eu não mentirei mais, ele disse. Eu não roubarei mais a igreja. Eu era pregador da sua palavra e o pecado entrou em meu coração. Eu rendi minha vida ao diabo e eu comprometi você. Eu fiz coisas mais. Ele disse: Senhor, eu já estou aqui há muitos anos e não posso morrer. Ele foi julgado e queimado no inferno. Conte-me de outra pessoa. Ok, havia outra pessoa. Havia algo com um dos lados do ventre do inferno. Sabe, o ventre do inferno é de 3 km de diâmetro e 27 km de altura. Havia um monte de pessoas gemendo, gritando. Eram esqueletos. E um homem em particular estava gritando. E nós chegamos a ele e Cristo disse: paz, aquieta-te. E ele estava no inferno, ele tinha forma de esqueleto e tinha sangue de verdade em suas mãos. Jesus disse: o sangue muito está em suas mãos, porque ele costumava servir ao Senhor, ele costumava ensinar sobre o Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo, então ele parou de ensinar, e o Espírito Santo deixou por causa do seu pecado, Cid. O homem começou a pecar contra Deus, servindo a Deus. Ele estava servindo a Deus, como em Ezequiel, sabe, os justos, sabe, se você vê a espada vindo, você deve alertar o povo, mas ele não faria isso. Ele estava comprometido, ele queria mais dinheiro do que os mandamentos de Deus. Ele e Jesus conversaram, e ele disse: quando você começou a abrir seminários contra o Espírito Santo, foi quando o julgamento veio sobre ele. Ele disse: se você não estaria aqui, se tivesse se arrependido. A boa notícia é que você continua vivo e pode decidir onde vai ficar para sempre. Não vá embora, eu quero descobrir sobre sua viagem de 10 para o céu. E isso é bom, é do que mais gosto de falar.
Olá, Sid Roach aqui com Mary Catherine Baxter. Estávamos falando sobre suas 30 noites. Cada noite Jesus levou a guiada em uma viagem no inferno. E uma das coisas que eu acho fascinante é todo o assunto sobre o sangue do Messias. Mas isso foi traduzido no inferno? Fala-me sobre isso. Jesus insistiu sobre o seu sangue para essas almas que estavam perdidas. Ele dizia, se você ao menos tivesse acreditado no Evangelho, se você ao menos acreditasse que meu sangue foi derramado para lavar cada pecado que você já cometeu, eu teria feito. Se você apenas tivesse arrependido e me chamado, ele insistiu nisso por todo o inferno. Ele queria dizer exatamente o que ele disse, que o seu sangue foi derramado no Calvário. Se acreditássemos que ele é o Filho de Deus e que veio para levar os nossos pecados, ele enfatizou isso. Ele disse, você não estaria no inferno. Diga-me, infelizmente, a maioria das pessoas que não terminaram suas vidas, elas estão me ouvindo agora mesmo. Não entendem quão poderoso o sangue do Rei dos Judeus. Aleluia. Do Messias de Israel, do Yeshua, Jesus. E vocês estão zombando agora mesmo. Você não vai rir por último. Você não vai zombar. Você não vai, não zombe. Mary Catherine Baxter, diga-me um exemplo de quando você clamou o sangue de Jesus. Ou diga-me algo sobre o sangue de Jesus. Eu estava orando por essas pessoas que estavam sufocando, de verdade, sufocando. Eu fui e coloquei as mãos sobre eles e clamei o sangue de Jesus. Eu acreditei na aliança com Jesus Cristo. E quando começamos a orar, tudo aquilo imediatamente saiu, porque era um espírito que estava os atacando. E a outra criança que tinha uma febre alta, e nós a cobrimos com a oração e o sangue de Jesus. E o Espírito, o poder de Deus veio sobre mim e repreendi isso. Se pudéssemos ver no mundo invisível, então, quando clamamos o sangue, tudo que o sangue tem realizado, quando você diz que realmente acontece, o que você quer dizer? Ok, nós estávamos em uma igreja, Cid, onde anjos se posicionaram quando oramos. Cantamos a canção A Linha do Sangue. Enquanto cantávamos, eu vi uma fila de anjos em pé, segurando uma grande linha do sangue. Era chamado de Linha do Sangue. Ao redor das pessoas, e na hora que invocamos o sangue, eu vi um escudo vermelho descendo sobre as pessoas. E começaram a ser curados, e começaram a ser libertos. E se havia um câncer em seu corpo, às vezes Deus me deixa vê-lo. O vermelho ia na mancha escura e queimando o câncer. Agora eu lhe prometi que descobriríamos sobre o céu. Então, por 30 noites ela foi para o inferno. Mas nas próximas 10 noites ela foi ao céu. E eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Ok. As pessoas jovens permanecem jovens como crianças pequenas quando chegam ao céu? Ou eles crescem? Eles crescem. Dê-me um exemplo. Ok. As crianças crescem no céu até a idade da maturidade. Elas são chamadas de inocentes, ok? E a outra escritura cite, deixem vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. E elas vão à escola no céu. Elas são ensinadas pelos remidos e são ensinadas por anjos. Você viu alguma criança no céu? Sim. Que você conhecia? Não que eu conhecia, mas eu vi muitas pessoas. E a respeito dos adultos que morrem com os 90 anos? Eles morrem e vão para o céu, eles são decrépitos ou estão andando como bengala? Oh, não, Cid, não. Deus lhe dá um corpo glorificado, um corpo novinho em folha. E eles geralmente parecem ter 33 anos de idade. Quando eles têm 100 anos e os anjos descem, os levam diante de Deus, eles aparentam 33 anos de idade. Como a música se parece no céu? São diferentes louvores, diferentes tipos e níveis de música. Havia um piano de 12 metros de diâmetro. Havia um trompete com 35 metros de comprimento e diferentes tipos da música agora, como nós temos a banda italiana na Bíblia. Na verdade, eu vi pessoas dançando e girando a um som como de música italiana. Havia música judaica no céu também, todos os tipos de música mesmo. Deixe-me perguntar, ministro, sim? Você viu, vislumbrou, foi para o céu, esses livros nessa sala de ouro? Conte-me sobre isso. Ok, existem arquivos no céu, salas de livros, ok? Primeiro, eu vi vários quartos, mas um quarto em particular, eu gostaria de compartilhar. É onde Deus tem livros que Ele quer trazer e dar às pessoas para escreverem. Ele quer dar a elas a revelação agora. E havia outros livros de profecia, de oração.
Bem, isso me lembra alguém que eu entrevistei, que ouviu canções do céu e muitos anos mais tarde ouviu aquelas canções sendo lançadas pela primeira vez na Terra. Sim. E você viu isso com livros do mesmo jeito? Há livros que serão lançados Sim, do e céu? há também óleos de unção para ser liberados. O que isso significa? Há como que frasco de óleo em cima em uma certa Para sala. curas e E milagres? para certos ministros também. Deus enviará anjos para ungir-nos, mas às vezes você... Você está me dizendo que em algum desses livros estão registros de orações? Explique. Sim, e profecias também. E há um grupo de anjos que Deus manda. E ele os chama de o Exército do Norte. Cid, eles são anjos muito, muito grandes. 35 metros de altura, têm asas enormes e um semblante de determinação. E eles têm uma espada ao seu lado, maior do que um homem, com chamas saindo dela. E os cavalos em que estão montados são tão altos e têm 1 quilômetro de comprimento. Quando as orações dos santos chegam a Deus para a sala de registros, eles vão diante do trono. O Senhor abre o livro de orações e fumaça vem de fora, e perfume. E o Senhor fala, e sua voz é como de muitas águas. Ele diz, vão à terra e respondam às suas orações. Vão à terra, respondam aos seus clamores. E quando o livro é aberto, as páginas saem, vão até as mãos dos cavaleiros. E eles galopam até a terra e respondem às nossas orações. Eles guerreiam por nós. Sabe, eu desejaria ter visto o céu enquanto aqui na Terra. Eu não quero ver o inferno, jamais. Mas, por outro lado, eu quase sinto, porque eu quero ter a mesma compaixão que você tem. Quando Jesus vê alguém que rejeita, o que você sente? Isso machuca, mas a maioria, eu digo a verdade, Cid, a maioria dos lugares que vou. Todo lugar que vou, eles ouvem a história e eles querem ser salvos, querem Cristo em seu coração. E quando você começa realmente a falar, seus coraçãozinhos se derretem. Porque eles realmente não querem ir para esse lugar. Eu raramente encontro alguém que não quer ser salvo, raramente. E quanto a você? O profeta judeu Daniel diz no capítulo 12 do livro de Daniel: aqueles que estão enterrados no pó, alguns ressuscitarão para a vida eterna. Mary Catherine, que o céu... E o céu aqui, eterna, significa que não há chance de revisão. Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, de fato, uma vez que alguém morre, eles não podem mudar de ideia, porque é a palavra de Deus eterna que está lá. Então, algumas pessoas dizem, essa terra bem aqui, isso é um inferno. Não. Se você pensa que está nessa terra, que essa terra é o inferno, comparada ao inferno, essa terra é o céu. Você concorda, Mary Catherine? Concordo. Então escolha, porque você não sabe quando o seu fim chegará. Escolha agora mesmo. Primeiro, vida eterna, ou segundo, condenação eterna. Céu ou inferno. Primeiro, vida com Deus. Segundo, vida separada de Deus, para sempre. A única chance de reversão é agora. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque você não sabe o quanto viverá. Escolhe a vida, porque morrereis, ó casa de Israel. Casa de Israel. Creia que Jesus morreu em teu lugar, por teus pecados. Peça a Ele para perdoá-lo. E então faça dele o seu Senhor, dizendo, Jesus, eu o faço meu Senhor. Ou Jesus, me ajude. E Ele o fará. Muito obrigado, Mary Catherine.